Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que toda a Bíblia resume-se nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o próprio Deus. Quando você lê no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Lá diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque no final Deus te trará juízo. Então os 10 mandamentos resumem toda a Bíblia. Porque os 10 mandamentos é o próprio Deus. Por exemplo, quando você lê o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus que fala no Apocalipse, que é o próprio Deus. Quando você lê os outros 9 mandamentos, ali simboliza Jesus Cristo. Os 7 Espíritos é Deus e os 9 mandamentos é Cristo. Os 7, o Espírito é o Cordeiro, por isso que é o número 7, e os 9 mandamentos é a serpente. Quando você junta os 7 com o 9, quando você junta Deus com a sua palavra, que é Cristo, dá 16, 7 com 9, 16, que forma o leão da tribo de Judá. Esse é Deus. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo 17. Quando você lê o número 17 é o leão. O leão, que é o número 16, está falando com você, por isso que o número é 17. Jeremias 17, versículo 5. 5 quer dizer que o fiel está falando com você. E quem que é o fiel? Deus, Cristo. Está escrito assim, Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Entendeu? Então, quando você lê o número 17 na Bíblia, o 16 é o leão. Quando você lê o número 17, significa que o leão da tribo de Judá está falando com você. É o 16 com mais um 17. Aí quando você vai aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o leão da tribo de Judá falando com você. O leão é o 16, falando com você. É Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Primeiro, está escrito assim, Atos dos Apóstolos 17, versículo 25. O número 25 é o número da igreja. Olha lá, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessita de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a vida a todos. Pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a vida e a respiração. Ele está falando de Deus, que Deus não necessita dos outros. Aí quando você lê o livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não necessita de templo. Qualquer lugar que você invocar o nome do Senhor, ali ele está. Quando você lê o livro de Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 até o 17. 16 é o leão da tribo de Judá falando com você, Está escrito assim, está escrito assim, E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe der coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Versículo 17, Assim também a fé, se não tiverdes as obras, é morta em si mesma. Então a fé sem obra é morta. Você tem que pregar o evangelho. Se você tiver condições de ajudar a pessoa numa compra, numa cesta básica, você deve ajudar. Entendeu? Bom dia a todos, irmão. A paz do Senhor.